Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá. Fico feliz também, né, que além disso, né, as pessoas estão conseguindo se identificar com as coisas que a gente fala aqui. E a gente precisa hoje falar sério novamente. Eu sei que os assuntos estão cada vez mais doídos para quem é membro da igreja e vem ouvir, porque eu sei que, já falei, né, que existem os passos de quando a gente começa a cair na real. E primeiro é o passo sempre, né, quando você está descobrindo, vem o passo da negação. E esse passo ele pode demorar muito tempo. Então, enquanto você estiver no passo da negação, não, isso não pode ser verdade. Será que é? Não pode. Aí você começa a ficar realmente transitando, né, dentro dessa fase que é da negação. E eu entendo, né? Então aí você começa a ver ao mesmo tempo que você não sabe se acredita ou não. Então é aquelas pessoas que começam a ficar em cima do muro. E eu parabenizo quem consegue chegar até aí. Porque tem gente que nunca nem tenta. Tem gente que nunca nem se dá ao luxo de, peraí, eu posso ir até ali, mas não vai. Então quem pelo menos está nesse patamar, né, da fase de negação, já é um começo. Porque se você achou algo que você pode confrontar, ok. A fase da negação é normal. Não é, porque tem que ser amadurecido num certo tempo. E isso eu acho que já é o começo de uma coisa muito legal. Então, se você está aqui no canal ouvindo o podcast, lembre-se que isso aqui é para te ajudar. Tudo que a gente fala aqui é no âmbito de, se você tem um pouco mais de vontade de pesquisar, tá ótimo. Porque você daí para frente, a intenção é você não parar de estudar mais sobre essas coisas. Porque convenhamos, né? Nós vamos lá na igreja, né? Quem frequentou por um tempinho ou por muito tempo sabe, tem as aulas, manuais, e você tem às vezes responsabilidade de dar aulas, ou você é líder de organização ou conselheiro de organização, e tralalá, e tem que fazer isso, aquilo, e ler as escrituras, o livro de Mórmon. Tanta coisa. Então lá dentro da igreja você realmente despendeu seu tempo para poder fazer tudo isso. E o interessante é você tentar canalizar a partir do momento que você consegue amadurecer suas ideias. Espera aí, deixa eu pesquisar. E tudo bem que você ainda esteja na fase da negação que a gente está falando aqui. Não, será que é verdade? Não, você fica negando e ao mesmo tempo que você quer acreditar, é realmente ainda em cima do muro. Então o que você deve fazer, né? Um conselho para você que está nessa fase é: comece a canalizar aquela energia que você gastou lá na igreja. Aquela energia de realmente pesquisar, de fazer e tal, e mesmo, sabe, sendo para a corporação, canalize isso agora. Comece a pegar materiais fora do quadradinho da igreja, porque não pense que lá dentro vai ter todas as informações que você precisa. E ainda é mascarado o que tem lá. Então tem muita coisa para você descobrir. Então canalize essa energia, esse desejo de ficar igual você tinha, vou estudar as escrituras, o livro de Mórmon, igual você fazia. Começa agora a fazer isso com materiais que existem aos montes na internet. Aqui o podcast é um deles. Eu trago aqui o quê? Experiências minhas de 40 anos dentro da corporação. Então aqui, ouvindo os podcasts, você consegue ter muitas ideias para que você comece dali para frente a dar os pulos de pesquisa. E o objetivo, estando nessa fase de negação, de muita pesquisa, é você pular para a fase da aceitação. Mas ainda assim, né, nessa fase de negação, é uma fase muito importante. Porque você tem que começar a se permitir. Então você vai lá, pesquisa. É simples. Às vezes as pessoas perguntam, né? Como que eu começo a pesquisar sobre a igreja? É simples demais. Eu lá na minha época, anos 80, aí você tinha que pegar uns livros, tá? E era poucos que tinham sobre isso. E eu já falei aqui, né? Muitas vezes eu já peguei alguns livros desses quando eu ainda era bem jovem na igreja. Mas logo, quando eu comentava com alguém na igreja, eu não sabia como administrar essa informação, falava com alguém da igreja, não, fecha isso, joga isso fora, né? Acabava desistindo. Mas hoje, como você pode fazer? Abre o Google e digita lá Verdades da Igreja Mórmon, pesquisando a Igreja Mórmon e começa a ver os materiais.
Aí nessa fase de negação, que você ainda está em cima do muro, acredito ou não acredito, você começa a progredir. E essa progressão ela tem que vir, é automático. Se você se esforça, você começa assim a entender algumas outras coisas e outras coisas e outras coisas até você passar da fase da negação. Então, volto a falar, eu parabenizo você se você já está com aquele benefício de dúvida. Será que é? Será que não é? Eu li alguma coisinha, me falaram alguma coisinha, ou você ouviu aqui no podcast alguma coisinha que deixou você com a pulga atrás da orelha? Lembre-se, é uma fase muito importante se você está nessa da negação ainda. Não tem problema. Essa negação, será que o que é mesmo? Não pode ser. Tudo bem, esse confronto entre você com você mesmo, com as coisas que estão aparecendo, é normal. Mas o objetivo é passar para a próxima fase. Então se permita pesquisar nessa fase que você está vivendo. Vai lá no Google, verdades da Igreja Mórmon, vídeos do mormonismo, vai aparecer muita coisa. E é o que eu falo aqui, o podcast é só um lugar que você pode achar algumas coisas. Mas tem outros canais, blogs, materiais, historiadores. Comece a se apegar a isso. Com aquela mesma dedicação que você tinha, sabe? Não tenho que ler o livro de Mórmon todo dia, estudar aula para o domingo. Comece a fazer isso para você. Você que está nessa fase da negação. Que você logo vai progredir e vai passar para outra fase, que é a que a gente vai falar agora. Depois da fase da negação, a gente tem que passar para a fase da aceitação. Aquela frase que a gente sempre fala que pesquisar a igreja é um caminho sem volta. É a partir do momento que você começa a entrar na aceitação. E se você já está nessa fase de aceitação, que agora a gente vai dirigir para você, é muito libertador. Porque ao mesmo tempo, que você está abandonando um monte de coisa, você está se reencontrando. É um novo mundo que está aparecendo para você. E eu falo para vocês, é como aprender tudo de novo, em conceitos religiosos. Ou até seu emocional, que foi muito trabalhado lá dentro, às vezes destruído lá dentro. E destruído, que eu falo, é por aquele sistema. Só que agora, aceitando as coisas, você tem um novo horizonte pela frente. E é lógico, você que está nessa fase da aceitação, você passou para a fase da negação. Você passou por ela, então você sabe as coisas que você teve que confrontar para chegar até esse momento. E ainda na fase da aceitação, que é começar a aceitar mesmo tudo que você começou a pesquisar, mesmo assim ainda é uma batalha, eu entendo. E eu volto a falar que muitas dificuldades que quem abandona a igreja passa pela fase da negação, já está na fase da aceitação. Eu sei que muitas coisas, uns pormenores, começam assim a ainda vir na mente. Lógico, você teve contatos lá dentro, amigos, pessoas que você gosta às vezes, famílias inteiras quase, e você às vezes é o único que passou por essas fases e agora pesquisou e tal. E eu sei que às vezes fica um pouco, parece que algumas coisas que estão atrapalhando a sua completa felicidade de saída. Mas isso é o que você vai ter que passar. Então, tanto na fase da negação quanto na aceitação, você já está começando a desprender de um lugar, mas embora tenha vínculos de algumas coisas, pessoas que estão lá, ou algo que você realmente gostava dentro da corporação, às vezes acontece, as pessoas gostavam dos hinos, gostava daquelas atividades que eu ia conversar lá e tralalá. Então, às vezes, realmente você está tendo que romper alguns vínculos. Então, você que já está na fase da aceitação, além de você já estar realmente liberto emocionalmente, você também vai ter que começar a se desprender. Mas isso aí é um caminho que a gente fala, não tem um tempo específico. Já até perguntaram há quanto tempo a gente leva para se desligar da igreja. Não tem estipulado. Mas a gente pode falar que é libertador. Por mais que as pessoas jogam qualquer tipo de, entre aspas, praga na sua vida, você sabe que não é. Vai ter um momento. Quando você chega na fase da aceitação, você sabe que não é assim. A pessoa afastou da igreja e começa a receber mensagens de pessoas da igreja. Não, vai dar tudo errado na sua vida, volta pro caminho, fica largando na barra de ferro, tá trabalhando para Satanás e não sei o que tem. E você acaba vindo tanta coisa. Então o que você tem que fazer trabalhando na fase da aceitação? Você não vai deixar de ouvir essas coisas. Provavelmente tem pessoas que ainda falam essas coisas para você. Então você vai ter que se apegar mais e concentrar nessa vida nova que você está levando. É uma vida nova. Abandonar a igreja é uma vida nova. Então eu preciso deixar claro para vocês que
Mesmo que você passou 1 ano na igreja ou 40 anos, mesmo assim, você tem como desprender e se redescobrir. Eu já vi pessoas falarem assim, mas estou muito velha agora, mesmo descobrindo sobre Joseph Smith. Não tem nada a ver. Você tem que se libertar o quanto antes. Você tem que ter em mente que, nossa, que oportunidade que eu dei a mim mesmo de pesquisar. Tem gente que nunca vai fazer, tem gente que vai ficar lá para sempre agarrado naquele sistema de coerção, medo e achando que está num lugar bom. É isso que eu falo. A gente sempre fala, né? A igreja, ela ensina às vezes atributos bons. Só que todo o sistema de medo, coerção, fofoca, liderança e tralalá, isso tudo acaba te adoecendo emocionalmente. Então, se sinta privilegiado se apareceu a luzinha na sua mente e você começou a pesquisar. Não tem importância você passar pela fase da negação, é um processo. Aí passou da fase da negação, que às vezes, é ou não é, aí você vai para a aceitação. Você começa realmente, peraí, foi assim que aconteceu. Joseph Smith era desse jeito, e assim por diante, do Brigham Young, e liderança, e a igreja, e desvio de 100 bilhões de dólares, e tudo que você vai vendo, vai acumulando, estando na fase da aceitação. E dali para frente é a sua nova vida. É triste, mas muitas vezes as pessoas têm que mudar até seus contatos. Porque por mais que você tinha contatos lá dentro, falava com pessoas, às vezes você abandona e como a gente sabe que não tem uma verdadeira empatia dentro daquela corporação, não vão te entender. Eles vão achar que você está errado em tudo. Lembra que a empatia de quem está lá dentro eu gosto de você até certo ponto, até você acreditar no que eu acredito. Não acredita, não gosto mais de você. É simples como se vê. E parece duro essas palavras, mas é assim. Por 4 décadas eu era assim. Se eu visse alguém que saiu da igreja, aquele lá tá lendo materiais fora da igreja, puxa, aquele lá largou da barra de ferro, e tralá, vai começar a dar tudo errado. E olhava, não dava, a pessoa se dava super bem, era uma nova vida, ela vivia da maneira que ela queria viver, não porque alguém estava impondo uma maneira dela viver. Então é isso. Acho que o recado do podcast de hoje é: sair da igreja é uma nova vida. Sair da igreja é uma nova vida. E você tem ali pela frente um campo florido, da qual por muito tempo, às vezes, você nunca se permitiu saber que está lá. Então, por muito tempo, você ficou o ratinho dentro do labirinto. Você é livre, mas dentro do labirinto que você foi jogado ali. E jogando o jogo deles. E é isso. Então, se você começou a pesquisar, seja lá a fase que você esteja, seja na fase da negação, na fase da aceitação, lembre-se, é um processo. Então não tem tempo. Nossa, eu estou demorando, acho para esquecer lá, não tem problema. É um processo. Talvez se dedique para você aprender mais. Coloque na balança muita coisa. Saiba que tem coisas que se colocar em xeque, acabou. Por isso que pesquisar é um caminho sem volta. Faça isso. Faça isso. Vai ser bom para você. Às vezes as pessoas me perguntam, será que mesmo sabendo tudo isso, não é melhor ficar na igreja? Isso aí já é uma opinião sua. Às vezes é o que eu falei, tenho amigos lá, vou continuar indo. Ótimo. Mas lembre-se que existe uma outra maneira de se aceitar essas coisas. É não fazer mais parte de um lugar que te faz mal. E tem muita gente que sofre dentro daquela corporação. Eu sei que alguém está ouvindo agora esse podcast aqui, que está lá dentro, que já até me xingou em pensamento várias vezes, mas sabe no fundo que é verdade o que a gente está trazendo aqui. Isso eu tenho certeza. E eu queria falar para você, que está firmão na igreja, mas está ouvindo aqui agora o podcast. Existe um campo florido se você pular as barreiras de onde foi imposta para você. Tem um campo florido de novos conhecimentos. E sair dessa corporação é uma nova vida. Uma vida aqui de liberdade e de viver em sua essência. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.